Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Mais uma vez estamos aqui reunidos com muita alegria. Eu entro aqui para realizar esse devocional com vocês nesta Sexta-feira Santa, o nosso sexto dia do devocional. E nesse dia nós vamos recordar quando Jesus foi condenado por Pilatos, crucificado em uma cruz e colocado em um túmulo. Mas antes, vamos fazer a nossa oração, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos pedir a presença dele em nosso meio. Pai, ciente de que a tua presença já está em nosso meio. O que nós pedimos é que através do teu Santo Espírito, essa presença santa que nos envolve, venha inundar o nosso coração, o nosso interior com a paz, venha iluminar o nosso entendimento, para que possamos ouvir os textos sagrados, entender o que está escrito, tomarmos posse daquilo que está revelado já na Tua Palavra, Senhor, e colocarmos em prática. Ó Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe esses momentos que ficaremos aqui juntos e que possamos, de uma forma devocional, aplicar na nossa vida tudo aquilo que nós vamos ler. Oramos em nome de Jesus. Amém? Que assim seja. Graças a Deus, então. Bom, você já sabe, né? Compartilhe, curte, dá o seu like, comente, deixa aí de onde você está nos assistindo. Tudo isso é importante para que o canal tenha relevância, e a relevância do canal não é para mim, é para Cristo. A mensagem central sempre é Cristo. Se você está novo por aqui, se inscreve no canal. Você se inscrevendo no canal, você também está nos ajudando a ser um compartilhador, ou sendo, né? Me ajudando a ser, e você também está sendo um compartilhador da Palavra de Deus. Bom, vamos falar então sobre a Sexta-feira Santa, o que aconteceu nesse dia. Até aqui nós já temos visto o Senhor Jesus em um grande conflito com aquela elite religiosa, colocando um fim no velho sistema religioso, batendo de frente com aquele sistema, incomodando muita gente. Então, na última noite de ceia, o Senhor ele disse aos seus discípulos que já estava para partir. Estava chegando a sua hora. Judas se levanta e vai trair, vai vender a informação de onde Jesus estaria por 30 moedas de prata. E aquele grupo está decidido a prender Jesus e levá-lo à morte. Então, ele é preso e levado até o sistema judiciário judaico. Grave isso. Primeiro foi no sistema judiciário judaico. Então, ele foi pego, levado ao sinédrio, tudo ali entre eles. Foi condenado por eles, né, de ser um blasfemador. Foi levado ao sistema judaico judiciário, que o considerou culpado de blasfêmia e merecedor de pena de morte. Vamos ver essa situação até aqui? Abra aí a sua Bíblia em Marcos, no Evangelho segundo nos contou Marcos, no capítulo 14. Marcos, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 53. Jesus diante do sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então, se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Então veja, levaram Jesus a julgamento no sistema judiciário judaico, e ali no sinédrio, perante o sumo sacerdote, a lei de Moisés dizia que tinha que ter testemunha. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a palavra seria verdadeira. Mas
o depoimento das testemunhas não cruzavam, cada um falava uma coisa. Estava nítido que eles estavam inventando, que eles foram comprados para dar falso testemunho, acusando Jesus. Versículo 60. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, e bater nele, e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas davam-lhe bofetadas. Então, qual a acusação aqui de Jesus? Porque ele disse que era filho de Deus. E isso foi considerado uma blasfêmia. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes diante daquela blasfêmia para ele, né? Perguntou o parecer dos outros e todos condenaram ele. Deve morrer. Ele está blasfemando, ele deve morrer. Então cuspiam nele, cobriram a cabeça dele para ele não ver quem era, davam bofetadas e falavam: Profetiza, fala quem foi. E agora, quem foi? Adivinha quem foi? Ali começou o massacre, ali começou a tortura. Acontece que eles mesmos não tinham autoridade para executar essa sentença de morte. Então eles levaram Jesus aos tribunais de Roma. Eles não poderiam matar ninguém. Então eles levaram até o imperador. No entanto, aos tribunais, a princípio. No entanto, Roma tinha critérios diferentes para a aplicação da pena de morte. Eles apenas poderiam condenar ou executar alguém com a morte se esse alguém tivesse cometido um crime e não apenas falado uma blasfêmia. Roma jamais mataria alguém porque falou uma blasfêmia, mas seria condenado à morte se tivesse cometido um crime. Mas os principais sacerdotes levam Jesus até Pilatos, já que ali ele ainda não foi condenado, então levam Jesus até Pilatos e o acusam de ser um sonegador de impostos e um rebelde que se autoproclama rei dos judeus. Então eles estavam tentando de tudo quanto é jeito. A gente precisa matá-lo. Ele foi condenado à morte já por nós. Então agora eles mudaram a acusação. Já que por blasfêmia ele não vai ser condenado à morte, então vamos dizer que ele não paga imposto. Então vamos dizer para o imperador que ele está se declarando rei, que ele vai tomar o lugar do imperador. Vamos ler isso aqui no versículo, Lucas, no livro, no evangelho aqui, segundo nos contou Lucas, no capítulo 23. Lucas, capítulo 23. A partir do versículo 1. Jesus diante de Pilatos. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Ele agita o povo, ensinando-o por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou até aqui. Então qual foi a acusação? De que ele não pagava impostos, estava orientando as pessoas a não pagarem. Mentira, vocês sabem
que certa vez, inclusive, ele falou para Pedro ir pescar e dentro do peixe teria uma moeda e falou para Pedro: pague o seu e o meu, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eles chegam para um rei, o imperador de toda Roma, todo aquele setor cujo Israel fazia parte, tinha que se submeter, e está falando para o imperador que está acima de todos os reinos que Jesus está se autoproclamando rei dali. Ou seja, que Roma não teria mais autoridade ali. Mas o imperador não se sente ameaçado, pergunta para ele: você é o rei? E Jesus fala: você que está falando. Então, embora Jesus não tenha afirmado que ele é o rei, ele também não negou, né? Ele falou: você está dizendo isso. E ele simplesmente vai enfatizar, João nos conta isso no Evangelho de João, que o reino dele não é desse mundo. Não é desse mundo. Eu sou rei, mas eu não sou rei desse mundo. Então, Pilatos percebe claramente que os líderes religiosos, aquela corja, eles estavam inventando acusações para agradar Roma, estavam querendo falar coisas que agradaria Roma para poder forçar Roma a cumprir o papel sujo deles. Eles queriam matar Jesus. Então, Pilatos percebe aquela situação e, para expor a hipocrisia deles, Pilatos propõe libertar um dos homens. E ele propõe: olha, vamos libertar então o Jesus inocente ou um verdadeiro criminoso, que representa de fato uma ameaça para Roma. Nós temos aqui um homem que foi preso e comprovado que ele é uma ameaça. Então vamos fazer assim, vamos trazer os dois e vamos ver qual dos dois vocês querem soltar. Para expor a hipocrisia deles, para ver que realmente eles estavam sendo hipócritas, mentirosos e estavam com segundas intenções. E a escolha deles revelou, quais eram as verdadeiras intenções deles. Vamos ler lá em Marcos, capítulo 15. Notem que a gente está pegando referências de Mateus, Marcos, Lucas, João, sempre aí na ótica dos 4 evangelhos. Mateus 15, que às vezes um falou uma coisa, outro falou outra, mas um completa o assunto do outro. Marcos 15, versículo 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um homem chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Está vendo só? De fato, então, criminosos, rebeldes. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então Pilatos ele está percebendo essa trama. E aí ele: quer que eu solte Jesus, o rei de vocês? Mas, versículo 11, os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Porém eles gritavam cada vez mais: crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. A escolha daqueles falsos líderes religiosos mostrou qual era a intenção deles. E incitar o povo, entrar ali no meio do povo e falar: vai, grita para crucificar, crucifica, vamos crucificá-lo. Então, como já esperado, eles optaram por libertar um rebelde. E eles não estão preocupados com a autoridade romana. Veja que eles não estavam preocupados com os problemas de Roma, porque aquele rebelde, ele era um problema para Roma. Então, quando eles incitam a multidão para soltar um rebelde
e crucificar Jesus, que não apresentava ameaça nenhuma para Roma, fica claro que eles não estavam nem aí para Roma. O desejo deles, o único desejo deles, era a morte de Jesus. Quando interrogados, eles falaram: o destino de Jesus tem que ser a crucificação. Cada vez gritavam mais alto: crucifica, crucifica. Meus irmãos, Jesus imediatamente ele é espancado, entregue à tropa de soldados para ser torturado, sofreu muitos açoites. Aqueles soldados ridicularizaram Jesus, exporam Jesus ao ridículo, tirando as suas vestes e envolvendo ele apenas em um manto escarlate, uma coroa de espinhos, e zombando dele, dizendo: você não é um rei? Olha aí o seu manto de rei, olha aí a sua coroa de rei. Eles pegaram uma plaquinha e fixaram a sentença de Jesus. Jesus foi condenado por quê? Porque ele dizia que era o rei dos judeus. Então eles escreveram na plaquinha assim, ó: este é o rei dos judeus. Pregaram na cruz e depois prenderam seus pulsos e os seus tornozelos naquela cruz, como está relatado em Marcos capítulo 15, versículo 26, depois você pode conferir também. Então, aquela cruz foi erguida por 3 horas. Jesus permaneceu pendurado ali por 3 horas, sangrando e sofrendo. Antes da sua morte, Jesus clama a Deus e pede que o Pai perdoe aqueles que estavam crucificando. Nesse momento, um dos criminosos, ali ao seu lado, que realmente era culpado, ele se arrepende, reconhece que Jesus é o rei e pede para Jesus que o perdoe, e Jesus fala: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, nós vamos estar lá juntos. E logo depois que Jesus fala isso, ele morre. No exato momento de sua morte, diz a Bíblia que o véu do templo ele foi rasgado ao meio, do alto a baixo. Vamos conferir esse texto. Marcos 15. Marcos 15, versículo 37. A morte de Jesus. Marcos 15, 37. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Então, no momento da morte de Jesus, quando ele deu um grito, que nós sabemos, segundo os relatos paralelos dos outros evangelhos, que Jesus gritou: está consumado, tetelestai, que quer dizer: pronto, a obra está completa. Ele não veio para cumprir a lei? Pronto, até ali ele cumpriu. Ele cumpriu, ele fez tudo o que tinha que ser feito, ele completou a obra. Nada mais precisaria ser feito. Tudo o que precisaria ser feito para o homem merecer, entre aspas, que a gente não merece nada, mas é através de Jesus. Então, tudo o que deveria ser feito para o homem merecer o perdão e ter acesso à presença de Deus, Jesus já fez. Ele gritou: está consumado. Nesse momento, o véu rasgou de alto a baixo. O que representa isso? Simbolicamente falando, esse véu representava o bloqueio ao acesso à presença de Deus. O local que ficava esse véu, dentro do santuário, dividia o santuário do lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Atrás desse véu tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no primeiro templo, que representava a presença de Deus. Era um lugar onde anualmente, uma vez por ano, somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar ali atrás do véu e aspergir um pouco de sangue sobre o propiciatório, a tampa da arca. E esse sacrifício, esse gesto, esse ritual simbolizava a expiação dos pecados dele e de toda a nação. Isso ficou determinado na lei de Moisés. Para quem já leu a Bíblia, sabe o que eu estou falando. Abro aqui um parênteses mais uma vez. Se você tem desejo de ler a Bíblia toda, de conhecer a Bíblia toda, entra comigo no nosso plano de leitura bíblica anual. É gratuito. Você encontra aqui no YouTube ou na descrição do vídeo tem um link que você pode entrar no grupo. Então veja, a lei de Moisés
já tinha determinado, Deus, né, através de Moisés, que uma vez por ano haveria expiação de culpa da nação toda. Todos seriam perdoados. Então, o sumo sacerdote, só ele poderia entrar uma vez por ano atrás do véu para expiar a culpa dele e de toda a nação. Com o véu rasgado, finalmente nós vemos aquele sistema cair e ser implantado um novo. Todos aqueles rituais sacrificiais anuais, eles não seriam mais necessários. Acabou, não precisaria mais ser assim. E o autor da carta aos Hebreus, ele nos deixa isso muito claro. Ele mostra que o sistema antigo era antiquado, tinha tempo para acabar, ia ficar para trás, estava envelhecendo e não haveria mais necessidade de sacrifícios para chegar até Deus. O autor da carta aos Hebreus, ele nos conta que um novo caminho foi aberto e agora está disponível para todo o povo e se chama o caminho da graça. Inclusive, eu vou pregar sobre isso no culto do domingo. Se você está assistindo a essa transmissão na sexta-feira, no culto do domingo eu vou pregar sobre isso com mais detalhes. Se você está assistindo a gravação em um tempo futuro, busque aí no meu canal o culto do domingo de Páscoa, onde nós vamos pregar sobre isso, porque é muito interessante. Eu vou trazer para vocês aqui alguns textos que falam sobre isso, mas com mais detalhes eu vou falar na pregação do domingo. Hebreus capítulo 8. Olha só. Hebreus 8 fala que Jesus é o intermediador da nova aliança. Se no passado eles tinham um sumo sacerdote que intermediava pelo povo, na velha aliança, uma vez por ano, para expiar o pecado da nação toda, na nova aliança, Jesus, ele é o intermediador. Por quê? Capítulo 8, versículo 13. Hebreus 8, 13, diz assim: quando ele diz nova aliança, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Então, quando Jesus fala, esta é a nova aliança, a partir do momento que entra uma nova, o que acontece com aquela que estava vigente? Tornou-se velha, ficou para trás, é antiquada, vai desaparecer, não vai servir mais. Capítulo 10, versículo 5. Hebreus 10, 5. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do seu livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, quando Cristo vem ao mundo, é declarado sacrifícios, ofertas, não é isso que Deus quer, mas Ele preparou um corpo. Então, através de um corpo apresentado a Deus, que seria feita a expiação e a aniquilação, vamos dizer assim, dos rituais antigos, certo? E ele acrescenta no versículo 8, depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e oferta pelo pecado não quisesse, nem deles te agradasse, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: estou aqui, ó Deus, para fazer sua vontade, remove o primeiro e estabelece o segundo. Então, o que esse texto está dizendo aqui? Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não é isso mais que Deus quer. E hoje nós vemos facilmente muitas igrejas que defendem a teologia da prosperidade, do toma lá da cá, dá para receber. Muitos pregadores neopentecostais defendendo que Deus atua na área do sacrifício. Não, Deus atua na área do sacrifício. Sacrifique para Deus te dar vitória. Vou abrir um parênteses aqui. Não estou falando do sacrifício do corpo, tá? O corpo Deus quer, Jesus disse aqui. O corpo como sacrifício.
renunciar ao pecado, ter uma vida piedosa, temente, obediente a Deus, ser fiel, congregar, praticar a piedade. Não é isso que eu estou falando. Mas qualquer tipo, não é só de pecado não. Tem gente que fala assim, não, Jesus morreu pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus foi só por causa do pecado. Não precisamos mais fazer sacrifício pelo pecado. Não é só isso não. O texto é claro, versículo 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios, porque tinham muitos tipos de sacrifício. Muitos. Se você ler lá em Levíticos, você vai ver que cada sacrifício era para um tipo de benefício naquela época, naquele tempo. Sacrifícios, ofertas, holocaustos, ofertas pelo pecado, não quisestes, nem te agradastes. E num segundo momento acrescentou, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, estabelece o segundo. E é nessa vontade, diz o autor aos Hebreus, que nós temos sido santificados, a saber, pela oferta de Jesus, pelo corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, como diz o versículo 10. Ora, todo sacerdote se apresenta dia a dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então ele diz, os sacerdotes, ano após ano, eles tinham que ficar apresentando sacrifício, mas nunca ia chegar em lugar nenhum. Jesus vem e faz o perfeito de uma vez por todas. Pare para pensar, meu irmão, minha irmã. Você que já foi de um sistema falso, religioso, onde você deveria apresentar todo ano, de ano em ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, ou todo mês, oferta de sacrifício, é para agradar a Deus, é dinheiro no altar, é dinheiro na igreja, para agradar a Deus. O texto está dizendo que realmente isso antigamente era feito, mas nunca, jamais chegaria à perfeição, jamais. Jesus vem e apresenta de uma vez por todas o verdadeiro sacrifício. E é nisso que nós somos santificados. É uma nova aliança, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Então a nova aliança é aqui agora, mente e coração. Também dos seus pecados jamais, e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Mas e agora? Como que nós fazemos então para entrar na presença de Deus, para acessar a presença de Deus? Outrora o povo precisava de um intermediador, um homem que pegasse o sacrifício das pessoas e levasse até o altar. Antigamente era assim, velha aliança. Um homem chegava até o tabernáculo, entregava sua oferta, seus votos, seus sacrifícios para um sacerdote e ele levava até o altar. Isso acabou. Acabou não, pastor, na minha igreja faz isso também. Falso ensino. Se você tem que pegar o seu sacrifício, o seu pedido anotado, a sua oferta com cunho financeiro e entregar para que um homem interceda por você, se isso é dito a você, vem aqui que eu vou interceder por você. Eu vou dobrar os meus joelhos, você vai colocar aqui, eu vou levar o seu pedido no monte. Eu vou passar a noite inteira orando por você. Não, Jesus, ele é o nosso intermediador. E ele quer o corpo. O dinheiro é consequência, claro. Você apresenta suas dádivas, seus dízimos, suas ofertas voluntárias, claro. Mas nada com cunho financeiro. Troca. Barganha. Não é isso que o texto está dizendo. Mas e agora então, como que eu acesso? Antigamente fazia assim, e agora? Como que eu faço? A continuação diz, versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ninguém podia entrar no santuário, só o sumo sacerdote pelo sangue de um sacrifício que era morto ali. Mas agora você pode entrar com ousadia, em oração,
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. É um novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu no meio do véu. Por meio do véu, isso é, pela sua carne. Então, quando ele morreu na cruz, e nós lemos aqui, ele gritou: está consumado, o véu rasgou. Pela carne de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, o véu rasgou e o novo caminho se abriu. E diz assim: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Meu irmão, minha irmã, é um novo caminho. E eu estou mostrando para você. É o caminho da graça. O caminho da graça. Esse é o novo caminho. Coloque aí nos comentários, se você entendeu. Coloque nos comentários. O caminho da graça. Escreva aí. O novo caminho é a graça. Escreva aí: eu estou no caminho da graça. Eu vivo em estado de graça. Faça uma declaração pública. Coloque aí. É o novo caminho. O sacrifício é a menor distância entre o homem e Deus. Não, o novo caminho é a graça. É o sacrifício de Jesus. É o favor imerecido. Repito, não é uma vida de pecado, não é a hipergraça. Né? Daqui a pouco vem os chatos aí de plantão, né? Querer falar essas coisas. Não, não é isso que eu estou falando, não. É ter a mente, a consciência limpa, o coração lavado pela palavra, vida com Deus e ousadia para entrar na presença dele. Ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia, pelo sangue de Jesus, estou aqui e apresento ao Senhor isso, aquilo outro. Derrame os seus pedidos e, contudo, seja feita a tua vontade. Pronto. É isso aí, meu irmão. E você não precisa pagar por isso, não. Não tem pedágio, não. Jesus virou a mesa, Jesus desceu o chicote, secou a figueira. Olha quantas coisas aconteceram. Instituiu uma nova ceia, uma nova forma. Rasgou o véu. O falso sistema acabou. É uma nova aliança. Aleluia! Celebre, comemore. É o caminho da graça. Eu queria finalizar aqui de uma forma devocional, pensando em tudo que foi falado, e que você entenda que o nosso verdadeiro rei é Jesus. E como um verdadeiro rei, ele assumiu a responsabilidade pelos nossos erros, os erros dos seus súditos. Ele foi ferido, ele foi esmagado, ele foi punido, ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Toda aquela crueldade que foi imposta sobre ele era para ser imposta sobre nós. Nós éramos os culpados, mas ele assumiu a nossa culpa. Ao se oferecer como sacrifício, Jesus removeu o véu que separava os culpados da misericórdia de Deus. Jesus removeu esse véu. E agora não tem mais nada que impeça o acesso à presença de Deus. Nessa Sexta-feira Santa, nesse nosso sexto devocional, nós temos uma mensagem de esperança, porque a morte de Jesus proclama que há perdão para os nossos pecados. É o seu sangue que abre o véu e nos revela o caminho da graça, permitindo que todas as pessoas sejam perdoadas e salvas de uma morte que em outra forma seria merecida. Seria merecida a morte eterna por causa dos nossos pecados, mas ele nos livrou. Eu quero orar por você para que nessa Sexta-feira Santa você reconheça Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. Que com a sua boca você confesse que Jesus Cristo é o seu Senhor e de todo o coração você creia nele. Que somente através dele você terá acesso à misericórdia e à graça de Deus. É por causa do sacrifício dele que nós escaparemos daquilo que nós merecemos. Eu quero orar por você.
com ousadia. Entramos no santuário chamado oração, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu, através da sua carne e do seu sangue, rasgando o véu. Tirou a separação. E hoje, através da oração no nome de Jesus, estamos diante da tua presença, ó Deus Santo, como alguém que não merece nada, mas justificado pelo sangue de Cristo. Deus, eu quero interceder junto a ti por essa pessoa que te aceita, por essa pessoa que confessa Jesus agora, que entendeu a missão de Cristo, que entendeu que não precisa mais pagar pedágio, não existe nenhum outro caminho, o único caminho é Jesus Cristo. Se rende ao Senhor e se entrega ao Senhor. Pai, perdoa-lhes. Perdoa-os, Senhor. Dá-lhes o seu Espírito. Derrama sobre nós, sobre mim também, a sua graça. Derrame sobre nós, Senhor, o seu perdão. Tenha misericórdia de todos nós. Te louvamos, te agradecemos por mais um dia que estamos aqui reunidos em um devocional. Te louvamos por essa sexta-feira santa, o dia em que nos lembramos da sua morte de cruz. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, te louvo, te agradeço de todo o meu coração. Bendito seja o teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Bom, vou ficando por aqui em mais um devocional. Amanhã a gente volta no mesmo horário, o sábado de aleluia, e por fim o nosso domingo de ressurreição. Tem sido bom para você esse devocional? Compartilhe, divulgue, fale com seus amigos, fale com seus familiares, para que eles venham participar. Envie o link e deixe o Espírito Santo agir, tá bom? Um abraço de fé e força, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.